Quero o divórcio e já vendi nossa casa de praia para recomeçar com meu personal. Ela riu pelo telefone. Mantive a voz firme. Entendi. Meu nome é Jorge Silveira, 52 anos. Há 23 anos trabalho como negociador de imóveis comerciais em Florianópolis, Santa Catarina. Sou especialista em encontrar valor escondido em contratos que outros assinam na correria. Minha carreira é feita de paciência, precisão e um olho afiado para detalhes que passam batido. Infelizmente, não usei esse cuidado no meu casamento até quase ser tarde demais. A ligação veio numa quinta de manhã. Eu estava em Lisboa fechando a compra de um galpão para uma empresa de logística brasileira. 4 dias na viagem, 10.000 quilômetros de casa. E Viviane achou que era o momento perfeito para acabar com o nosso casamento de 15 anos. Eu e o Caio queremos um recomeço, ela continuou, com uma confiança que eu já conhecia de tantas histórias de divórcio dos meus colegas. A casa de praia foi vendida por um bom preço. Já assinei os papéis. Caio Benfica, o personal trainer dela há 18 meses, um cara de 35 anos que dirigia um carro que não podia pagar, e uma vez, sem vergonha, perguntou quanto custava meu relógio. Não bati na mesa do hotel, não gritei, só perguntei calmamente. Quando fechou a venda? Ontem, ela disse, quase decepcionada com minha calma. O comprador se muda na próxima semana. Como você tá sempre viajando, imaginei que não se importaria de ficar no hotel quando voltar. Tá bom, falei. Depois que desligamos, fiquei quase 1 hora sentado na mesa do hotel, olhando a skyline de Lisboa. Aí, abri o notebook, entrei no e-mail e escrevi para 2 pessoas. Mônica Ribeiro, minha agente de títulos há 1 década, e Bruno Almeida, meu advogado desde antes de conhecer Viviane. O assunto era urgente. Tentativa de venda fraudulenta de imóvel. Lá fora, a chuva começou a cair nas ruas portuguesas. Vi executivos correndo para se abrigar, abrindo guarda-chuvas, entrando em cafés. 15 anos juntos, e Viviane não. Me conhecia. Achava que eu era previsível, passivo, que aceitaria qualquer coisa que ela decidisse. Mas ela esqueceu de um detalhe crucial. Você não passa décadas negociando imóveis sem aprender a proteger seus bens. E não deixa seu sustento ao acaso, ainda mais quando seus instintos vêm te avisando há meses que algo tá errado em casa. Conheci Viviane Santos há 16 anos, numa conferência imobiliária em São Paulo. Ela trabalhava numa empresa de gestão de imóveis de luxo, toda de terninho chique e ambição afiada. Fiquei impressionado com a confiança dela, a mente rápida. Em 1 ano, casamos no cartório, só com a irmã dela e meu irmão como testemunhas. Compramos a casa de praia em Jurerê Internacional 3 anos depois. 4 quartos, 3 banheiros, uma varanda enorme com vista para o mar. Custou 1,2 milhão, quase toda a minha poupança, mais uma hipoteca pesada. Nos fins de semana, eu consertava as tábuas desgastadas, reformava a cozinha, trocava o deck apodrecido, enquanto Viviane decorava e recebia amigos. Esse é nosso canto para sempre, ela disse, levantando a taça de vinho na primeira noite lá. Acreditei nela por 1 década. Ela largou a gestão de imóveis para abrir um negócio de design de interiores, o que dava liberdade para me acompanhar em viagens internacionais quando surgia a chance. Eu esticava os dias de trabalho para incluir finais de semana em Paris, Barcelona, Tóquio. A gente funcionava bem, ou pelo menos era o que eu pensava. A primeira rachadura apareceu há uns 2 anos. Coisas pequenas. Ela parou de perguntar do meu trabalho, recusava convites para viajar comigo, as mensagens ficaram curtas, tipo boa reunião ou viagem segura, nada de saudade ou mal posso esperar para te ver. Aí veio a academia, 5 dias por semana, treinando com o Caio, um ex-atleta universitário que virou personal. No começo apoiei, achei legal ela cuidar da saúde, mas depois vieram gastos estranhos no cartão, jantares que eu não tava, retiros de fim de semana com amigas que eu nunca conheci. Não confrontei, não instalei rastreadores no celular. Dela, não contratei detetives como alguns colegas divorciados fizeram. Só observei, fiz anotações mentais e comecei a me preparar para o que parecia cada vez mais inevitável. 11 meses atrás, transferi a casa de praia para um fundo de proteção. Os papéis estavam misturados com documentos de refinanciamento de um imóvel de investimento em Balneário Camboriú. Viviane assinou tudo sem ler, ocupada demais mandando mensagens no celular enquanto meu advogado esperava pacientemente. Isso protege a gente, falei. Não era totalmente mentira. O fundo protegia mesmo, mas não do jeito que ela imaginava. Nunca toquei no assunto de novo. Só observei ela ficando mais distante, grudada no celular, menos interessada no nosso futuro juntos.
Depois de mandar o e-mail para o meu advogado em Lisboa, fechei o notebook e peguei a escritura da casa na maleta. Sempre viajo com ela, um hábito de início de carreira, quando um cliente tentou dar calote alegando erros nos papéis. A escritura mostrava claro. A casa em Jurerê estava no fundo Jorge Silveira, comigo como único administrador. Viviane não tinha nenhum direito legal de vendê-la. A ironia não me passou despercebida. Nos primeiros anos, ela brincava com minha mania de papelada, minha insistência em ler cada linha de um contrato. A vida é curta para letras miúdas, Jorge. Ela ria. Mas as letras miúdas eram a base da minha carreira. E agora, pelo jeito, a salvação da minha casa. Liguei pro Bruno enquanto caminhava pela Praça do Comércio, o centro histórico de Lisboa. Ela não pode vender o que não é dela, ele confirmou depois que expliquei. Qualquer venda que ela fez é fraude. Os compradores não têm direito legal e a Viviane tentando vender algo que não é dela? Isso é crime. Dá pra abrir processo, mas imagino que não seja o que você quer. Não era. Apesar de tudo, eu não queria Viviane na cadeia, mas também não ia deixar ela levar a casa. Já falei com o cartório de imóveis, Bruno continuou. Eles bloquearam qualquer transferência do imóvel. Também avisei as empresas de títulos locais. Essa venda não vai acontecer, Jorge. Depois de desligar, não voltei pro hotel. Fui para um café pequeno e pedi um expresso. Fiquei lá quase 2 horas, vendo turistas e locais passarem, tentando entender como 15 anos de casamento viraram isso. Não era raiva que me pegava, era clareza. A traição não era só o outro cara ou tentar vender a casa sem eu saber. Era a crueldade casual, o riso na voz dela ao dar a notícia, como se minha dor fosse uma piada, como se nossa vida juntos não valesse nada. Mandei um texto rápido pro cliente em Lisboa, dizendo que uma emergência familiar me obrigava a voltar. Reservei o primeiro voo para Florianópolis. Na viagem de 9 horas não vi filmes, não li relatórios. Fiquei quieto, com uma calma estranha me dominando. Por anos negociei contratos imobiliários complexos para outros, sempre achando os pontos de pressão que davam vantagem para os meus clientes. Agora, usaria essas habilidades para mim. Não era vingança, era justiça, equilíbrio, consertar o que estava errado. Quando o avião pousou em Florianópolis, meu plano estava traçado. Não ia gritar, implorar ou tentar salvar o que claramente não tinha conserto. Ia só fazer valer o contrato que ela assinou sem ler. Em questões de imóveis, assinaturas, sempre valem mais que intenções. Era uma lição que Viviane estava prestes a aprender. Não avisei Viviane que estava voltando antes. Aluguei um carro no aeroporto e dirigi os 40 minutos até Jurerê Internacional em silêncio. Era sábado à tarde quando entrei na garagem. Um BMW, conversível preto que eu não conhecia, estava no meu lugar de sempre. Caio, presumi. A porta da frente estava destrancada. Ouvi risadas da cozinha, Viviane e uma voz masculina falando de planos de reforma. A parede entre a sala e a copa tem que cair primeiro, o cara dizia. Planta aberta é tudo em casa de praia. Coloquei a mala no chão sem fazer barulho e fui até as vozes. Viviane estava encostada na ilha da cozinha, de vestidinho que eu nunca vi, com uma taça de espumante na mão. Caio estava atrás dela, com o braço na cintura dela, apontando para algo num tablet. Os dois olharam quando entrei. O sorriso da Viviane hesitou por um segundo antes de voltar. Jorge, ela disse, surpresa mal disfarçada. Não te esperava. Antes de segunda. É mesmo, respondi, olhando pro Caio, que pelo menos teve a decência de tirar o braço da cintura da minha esposa. Que situação, Caio disse com um riso nervoso. Acho que vou indo. Na verdade, falei, prefiro que fique. Isso te envolve também, pelo jeito. A expressão da Viviane endureceu. Não precisa complicar, Jorge. Tô infeliz. Há um tempo. A gente merece um recomeço. Assenti, calmo. Concordo totalmente. Por isso já falei com meu advogado sobre a venda fraudulenta que você tentou. O rosto dela perdeu a cor. Do que você tá falando? Abri a maleta na bancada e peguei os documentos do fundo e a escritura. A casa de praia não é sua. Pra vender, Viviane. Não é há quase 1 ano. Caio parecia confuso. Você disse que a venda estava fechada. Ele falou pra ela. Tava, ela insistiu, mas dava pra ver a dúvida no rosto dela. Confere a escritura, sugeri. O imóvel tá no fundo Jorge Silveira. Você assinou a transferência em maio passado, lembra? Aqueles papéis de refinanciamento que não leu. Ela pegou os documentos da minha mão, folheando rápido. Isso não é possível, murmurou. Não só é possível, é legalmente válido, continuei. A venda que você fez é nula. O comprador já foi avisado. A confiança do Caio murchou. Vou esperar no carro, ele disse, saindo rápido. Sozinhos, o choque da Viviane virou raiva. Você me enganou, acusou. Não, corrigi. Protegi meus bens,
o que é padrão na minha profissão. Você escolheu não ler o que assinou. Isso não é trapaça, é descuido. Ela tentou outra tática, suavizando a voz. Jorge, vamos ser razoáveis. Podemos dividir o dinheiro. Não precisa de advogados. Mas já tem advogados, respondi. Não só o meu. Os compradores estão revoltados por comprar um imóvel de alguém que não é dono. Eles estão pensando em abrir processo. Você não faria isso, ela sussurrou. Não tô fazendo nada, esclareci. Tô só fazendo valer a posse legal do imóvel. O que vem depois depende de como você vai agir. O rosto dela endureceu de novo. Ela pegou o celular na bancada. Vou ligar pro advogado da minha irmã. Você não vai se safar. Não discuti, só assenti. É bom consultar um advogado. Fico no Hilton Downtown hoje para te dar espaço. Mas para deixar claro, essa casa não tá à venda. E eu volto pra cá na segunda. Quando virei para sair, ela gritou. Isso não acabou, Jorge! Olhei para trás, vendo ela na cozinha que reformamos juntos ainda com a taça na mão. Na verdade, Viviane, acho que acabou. Na manhã de domingo, me encontrei com o Bruno no escritório dele. O lugar estava vazio, sem os assistentes que lotam durante a semana. Bruno parecia cansado, mas determinado, espalhando papéis na mesa. Tem mais, ele disse, sem rodeios. Mandei meu investigador dar uma olhada depois da sua ligação. Ele empurrou uma pasta para mim. Dentro, extratos bancários, recibos de cartão e registros de imóveis que eu nunca vi. Viviane tá ocupada, Bruno continuou. Abriu uma conta separada ano passado e transferiu uns 170 mil créditos da conta conjunta. O valor me atingiu como um soco. Era a maior parte do nosso fundo de emergência. Tem isso também, ele acrescentou passando outro documento. Papéis iniciais de um espaço comercial em Balneário Camboriú, alugado no nome dela e do Caio Benfica. Vão abrir uma boutique fitness. Assinaram há 3 meses. Olhei para os papéis, tentando processar. Não era só um caso impulsivo. Era calculado, planejado. Faziam meses, talvez mais. Acho que agora faz sentido. Falei mais para mim mesmo. Ela não estava só vendendo a casa pro divórcio. Precisava de grana pro negócio. Bruno assentiu. E tem mais. O comprador da casa de praia? Uma empresa de fachada. Adivinha de quem é? Do irmão do Caio, Jonas Benfica. Tentaram comprar a casa abaixo do valor de mercado, provavelmente para revender com lucro depois que você descobrisse e tivesse que negociar. As peças se encaixaram, com uma clareza nauseante. Não era só Viviane me trocando por outro. Era um esquema financeiro para sugar o máximo antes de jogar nosso casamento fora. Senti algo mudar dentro de mim. A aceitação calma que mantive, desde a ligação, virou algo mais frio, mais focado. Não era só proteger o que era meu, era sobre responsabilidade. Quais são minhas opções? Perguntei. Bruno recostou na cadeira. Legalmente, você está numa posição forte. O fundo protege a casa. Podemos congelar as contas conjuntas para evitar mais transferências. O dinheiro que ela pegou é mais complicado. Santa Catarina segue divisão equitativa. Ela pode alegar que era a parte dela dos bens do casal. Mas a tentativa de venda fraudulenta? Aí temos vantagem. É fraude criminosa, potencialmente furto qualificado, dependendo do promotor. Mas imagino que você não queira ela presa. Ele estava certo. Apesar de tudo, não queria isso. Mas também não ia ser feito de otário. Aqui vai minha proposta. Bruno continuou, puxando outro documento. Um acordo de divórcio justo, mas firme. Ela devolve 60% do dinheiro transferido, abre mão da casa de praia e de outros imóveis no fundo. Você abre mão do negócio novo dela e concorda em não abrir processo criminal. Estudei o rascunho, pesando as opções. E se ela recusar? A expressão do Bruno era séria. Aí vamos atrás de todas as vias legais, incluindo denúncia por fraude. Mas vamos tentar o caminho civilizado primeiro. Quando saí do escritório, meu celular vibrou com uma mensagem da Viviane. Meu advogado diz que você tá blefando. A casa é propriedade conjunta, não importa seu truque de fundo. Nos vemos no tribunal. Mostrei a mensagem pro Bruno, que balançou a cabeça. Conselho ruim. A documentação do fundo é sólida. Manda a oferta de acordo, mas se prepara. Pro tribunal. Acho que ela não vai pelo caminho fácil. Passei o resto do domingo no hotel, revisando registros financeiros e documentos de imóveis. A cada página, a traição da Viviane ficava mais clara e minha determinação crescia. Não era só uma casa, era defender o que construí por décadas, contra alguém que achava que podia simplesmente tomar. Na segunda de manhã, saí do hotel e fui pro cartório de Florianópolis. Bruno tinha entrado com o pedido de divórcio logo cedo, junto com uma moção de emergência para impedir transferências de imóveis até resolvermos o caso. As de George era oficial. Viviane não podia vender a casa legalmente mesmo sem o fundo.
Depois, fui ao Banco Costa Sul e falei com o gerente, Tomás Pereira, um velho cliente dos meus primeiros anos no ramo. Em 1 hora, separei minhas contas da Viviane e protegi o que restava dos meus bens. Algo mais que eu possa ajudar, Jorge? Tomás perguntou, terminando os papéis. Só uma coisa, respondi. Pode me dizer quando é o próximo pagamento automático para Elite Fitness? Ele checou o sistema. Tem um pagamento recorrente de $300 marcado para amanhã. Tá cobrando mensal há 1 ano e meio. Assenti. Cancela esse e qualquer outro pagamento automático, exceto as contas da casa de praia. Ao meio-dia, atualizei meus cartões de crédito, avisei o RH da empresa sobre mudanças nos benefícios e falei com nosso corretor de seguros. Metodicamente, estava desenrolando 15 anos de laços financeiros. Meu celular vibrou o dia todo. Viviane, a irmã dela, um número desconhecido que imaginei ser o advogado. Deixei tudo ir pro correio de voz. Lá pelas 14 horas, dirigi para a casa de praia. O carro da Viviane não tava, mas a BMW ainda ocupava a garagem. Usei minha chave para entrar, meio que esperando que as fechaduras tivessem sido trocadas, mas não foram. Caio estava na sala, enfiando coisas numa bolsa esportiva. Ele congelou quando me viu. Tô só pegando minhas coisas, disse rápido. Não respondi, só fiquei na porta, olhando. Olha, cara, ele continuou, visivelmente desconfortável. Isso não foi pessoal. Viviane disse que o casamento acabou bem antes de eu chegar. Onde ela tá? Perguntei. Na casa da irmã. Tá bem chateada, disse que você tá tentando ferrar com ela. Quase ri da ironia. Foi isso que ela te disse? Que eu sou o vilão dessa história? Ele deu de ombros desviando o olhar. Disse que você era controlador, que prendeu ela nessa cidade enquanto viajava o mundo. E o negócio que vocês iam abrir com a grana da venda da casa, isso também foi culpa minha? Os olhos dele se arregalaram, confirmando as informações. Do Bruno. É o que eu imaginava, falei. Pode dizer pra Viviane que a oferta de acordo tá com o Bruno Almeida. Ela tem 48 horas para aceitar antes de partirmos para um divórcio litigioso e possíveis denúncias por fraude. Fraude? O medo na voz dele era claro. Do que você tá falando? Tentar vender um imóvel que não é dela. Abrir negócios com dinheiro desviado. Escolhe. Caio pegou a bolsa e foi pra porta. Afastei para deixar ele passar. Mais uma coisa, gritei. O comprador, Jonas Benfica, seu irmão, né? Diz pra ele que, se quiser evitar ser citado como cúmplice na investigação de fraude, é bom retirar a oferta da casa até o fim do expediente hoje. A cara do Caio confirmou tudo. Em 1 hora, meu celular tocou. Era o Bruno dizendo que o Jonas Benfica tinha ligado pro corretor para cancelar a oferta da casa de praia. À noite, troquei as fechaduras, desativei o sistema de segurança antigo e instalei um novo, com câmeras. Pedi delivery do restaurante de frutos do mar que eu e Viviane frequentávamos em tempos melhores e jantei no deck, olhando para o mar. As ondas quebravam, constantes, apesar do caos das vidas humanas. Amanhã traria mais manobras legais, mais ligações raivosas, mais desenrolar da vida que construímos. Mas naquela noite, na casa que continuava minha, senti uma satisfação quieta. Não era alegria. O fim de um casamento nunca traz isso. Mas a certeza sólida de quem defende seu terreno quando tentam tomar o que é seu. 3 semanas depois, estava sentado diante da Viviane na sala de reuniões do Bruno. O advogado dela, um cara jovem, de terno caro e olhos nervosos, mexia nos papéis tentando parecer confiante. Viviane não falava diretamente comigo desde aquele dia na cozinha. Só se comunicava por ameaças legais cada vez mais desesperadas que o Bruno desmontava sistematicamente. Aquele dia era para ser uma audiência pré-julgamento, mas todos sabíamos que não ia chegar tão longe. As provas eram esmagadoras. Antes de começar, Bruno disse calmo. Quero apresentar isso como prova. Ele deslizou 3 documentos pela mesa. A escritura do fundo, extratos mostrando as retiradas sistemáticas da Viviane e um depoimento assinado do Jonas Benfica, admitindo o esquema de compra fraudulenta. O advogado da Viviane leu o depoimento rápido, a expressão caindo. Ele se inclinou para sussurrar algo no ouvido dela. O rosto dela ficou rígido, mas dava para ver a derrota nos olhos. Estamos dispostos a fazer um acordo, o advogado anunciou depois da conversa sussurrada. Bruno assentiu. Nossos termos são simples. Viviane devolve 100 mil BRs dos fundos desviados, abre mão de qualquer direito sobre a casa de praia e outros imóveis do fundo. Jorge abre mão do negócio novo dela e concorda em não abrir processo criminal. E se eu recusar? Viviane perguntou, as primeiras palavras dela na reunião. Aí apresentamos essas provas para o Ministério Público. Bruno respondeu direto. Fraude acima de 100 mil BRs tem penas sérias em Santa Catarina. O advogado dela pôs a mão no braço dela. Precisamos conversar em particular. Saíram por 17 minutos.
Quando voltaram, Viviane não me encarou. Aceitamos os termos, o advogado disse. Não falei, não provoquei, só assinei onde o Bruno indicou e vi Viviane fazer o mesmo. A assinatura dela, tão familiar quanto a minha depois de 15 anos, de declarações de imposto, cartões de Natal e bilhetes de aniversário. Estava acabado. 6 meses depois, estava no deck da casa de praia com um café na mão, vendo o sol nascer sobre o Atlântico. A casa estava diferente. Reformei a cozinha, troquei o revestimento desgastado por algo mais resistente, instalei janelas anti-furacão. As mudanças não eram só práticas, eram simbólicas, apagando o velho para dar espaço para o novo. Soube por amigos em comum que Viviane e Caio abriram a academia em Balneário Camboriú, mas em escala menor que o planejado. O negócio estava penando, pelo jeito. Não senti prazer com a notícia, nem alegria com as dificuldades dela, só uma tristeza, vaga pelo que poderia ter sido com escolhas diferentes. O divórcio foi finalizado há 3 meses, limpo, sem mais drama. Os termos do acordo foram cumpridos. Viviane devolveu o dinheiro combinado, que investia num imóvel comercial no centro de Florianópolis, um pequeno prédio de escritórios com inquilinos estáveis e renda segura. Meu celular tocou. Era a Mônica Ribeiro, minha agente de títulos. Só dando um toque, ela disse. Como tá a casa de praia? Melhor a cada dia, respondi, vendo um casal de gaivotas sobrevoar as ondas. Obrigado de novo pela ajuda com o fundo. Amigos, são pra isso, ela disse. Na real, tô ligando porque achei outro imóvel que pode te interessar. Estrutura parecida com a da casa de praia, mas comercial. Boa proteção, renda estável. Manda os detalhes, falei. Tô interessado. Depois que desligamos, continuei olhando pro mar. As ondas vinham, constantes, previsíveis no ritmo. Havia conforto naquela consistência, naquela ordem. Natural que não podia ser manipulada ou roubada. Terminei o café e entrei para me arrumar pro trabalho. A casa era só madeira, vidro e concreto, mas era minha. E às vezes, isso basta. E aí, o que achou da história do Jorge? Conta nos comentários como ele deu a volta por cima dessa sacanagem. Compartilha com quem precisa de uma dose de justiça. Inscreva-se no Justiça com o Mark, ative o sininho e vem com a gente para mais histórias de superação.